Voltamos do intervalo. Cadê meu povo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu projetei. Estão. Deixa eu verificar aqui. Minha turminha. Aos meus alunos, Poliane, Marcos, Bia Luz, Igor, Marcelo, Glenda, Miriam, Emanuele, Bianca, Gabriela, Sabrina, Arthur, Natasha, Fabiane, Melina, Brenda, Patrícia, Vitória, Tassiele, Lara, Poliane, Daniele, Leandro, Cássia, Thaís Mapa, Bia, João Vitor, Moisés, sejam muito bem-vindos, bom dia. Enfim, vamos dar continuidade aqui, tá? Sempre falando com vocês, qualquer coisa participem. Vocês vão ver, eu vou mostrar agora aqui alguns exames de imagem por radiografia, inclusive coloquei uma que é justamente identificação óssea, né? Tumor ósseo, até muito lembrando de vocês, né? Afinal de contas, sabe que eventualmente até essas situações possam ocorrer e aí incidir sobre vocês aí dentro da clínica, né? Então vejamos, vamos dar continuidade para a gente finalizar o nosso assunto aqui, tá bom? Bem, então, nesses exames de imagem, como eu falei com vocês, temos a radiografia, a ecografia, que, como eu mencionei anteriormente, é uma situação de ultrassonografia também, tomografia computadorizada, ressonância magnética e mamografia, nossa velha conhecida. Olhem só, radiografia é o raio-x, esse do qual a gente realmente, né, temos ali no nosso dia a dia um aliado sobre várias outras circunstâncias, né? A radiografia, ela possa ser empregada na oncologia, principalmente na observação torácica, tá? Onde se faz o acompanhamento, a identificação e acompanhamento de metástases pulmonares. Afinal de contas, eu já comentei com vocês, pulmão e fígado são dois órgãos muito susceptíveis a metástases, tá? Então, não só metástase, como até mesmo foco primário de câncer no pulmão, mas tendo ali na radiografia uma possibilidade de observação de atipias, né? É também possível, dentro da radiografia, a observação de obstrução intestinal. Logicamente, como eu chamo a atenção de vocês, não significam que com esses exames a gente vai ter um diagnóstico dentro da oncologia, mas são pequenas observações que possam sugerir situações, né, mais ostensivas, mais invasivas, para ter um diagnóstico conclusivo, tá bom? E como eu falei com vocês, a radiografia óssea, ela também possa ser utilizada dentro da oncologia para avaliar situações tumorais, né, que eventualmente possam se instalar na estrutura óssea. Então, diante de um cenário, né, diante de uma perspectiva, eles também possam ter ali na radiografia um aliado. É interessante porque é um tipo de exame, né, relativamente fácil, acessível, né, e que ajuda no conjunto de tudo que a gente tem falado, essas observações, tá bom? Ultrassonografia ou ecografia, como eu já disse com vocês, também é um método de diagnóstico onde nós temos observação, né, por imagem. Logicamente que a ultrassonografia, que é o termo mais conhecido da maioria de nós, né? Ele é um grande aliado. Quem fez pré-natal, quantas vezes a gente não faz ultrassonografia, né? Então, é um teste de diagnóstico empregado de uma maneira mais ampla, né? Não só restrita do ponto, igual ao raio-x. Não é um tipo de diagnóstico empregado única e exclusivamente dentro da oncologia, né? Mas ele é mais um aliado. E só para contextualizar vocês, no caso específico da ultrassonografia de mama, ela possa ser um aliado também ali naquele rastreamento, a partir do momento que ela possa ser utilizada juntamente com a mamografia, né? Então, agora, ela também não se resume exclusivamente na oncologia à mama, não.
Também a ultrassonografia prostática, então é bom porque eles têm uma noção geral da glândula de uma maneira, né, mais pontual, conseguem eventualmente poder identificar algum nódulo, alguma estrutura, massa celular aqui. E também é empregado a ultrassonografia endovaginal, né, da qual possa também ter a observação mais interna, que a estrutura do útero, né? Inclusive, possa ser empregado no nosso dia a dia, no acompanhamento, né, da vida feminina. Eles podem avaliar inclusive a espessura do nosso endométrio, fazer um acompanhamento, né, geral dessa região. Então, é importante estar aí presente, é um aliado, né, a oncologia, embora não sejam exclusivos, tá bom? Sempre é importante destacar isso. Na tomografia computadorizada, ela tem um funcionamento que é relacionado, é semelhante ao que a gente tem no raio-x. Só que no raio-x, o que eu tenho? Uma chapa única, né? Uma observação única. Na tomografia, permite ser uma observação de mais fracionada daquela estrutura que está sendo analisada. Então, a gente consegue ter um apanhado, um estudo mais específico, um estudo mais completo, né, em relação àquele órgão que é motivo de análise, né? É uma situação da qual são observados, sempre é monitorado por uma questão de computador, né? Do qual ali o indivíduo entra nessa câmera e são ali obtidas imagens, como eu falei com vocês, fracionadas e pormenorizadas da estrutura em questão. Ela é muito propícia, né, para aqueles órgãos mais internos, das quais eventualmente nós teríamos maiores dificuldades de observações mais detalhadas, né? E mesmo porque, se a gente imaginar, existem possibilidades, situações tumorais em áreas que, pelo próprio conceito, pela própria integridade orgânica, são mais de difícil acesso. A gente vai fazer uma cirurgia, a gente não vai ter como fazer uma biópsia de uma maneira, né, tão particularizada assim no cérebro, por exemplo, se isso não se justificar muito, né? Então, é uma maneira de diagnóstico, de uma análise um pouco mais precisa, que consegue não só, às vezes, identificar alguma alteração, como a partir do momento que ele é fracionado, poder ter uma noção, né, da extensão daquela alteração. Né? Então, consegue-se ter essa avaliação sem necessariamente ter uma abertura. E, obviamente, isso pressupõe uma proteção ao paciente, né? E dá a melhor, até mesmo se a gente observar a necessidade de situações cirúrgicas nesses pacientes, quanto mais conhecimentos prévios tiver, né, aquela equipe que vai tratar da situação, melhor. Então, eles têm uma noção da extensão, sabem as áreas pelas quais eventualmente aquele tumor está atingindo, né? Então, são fatores que predispõem, que favorecem a uma boa conduta médica, né? Tentando ser o mais Professora, conservadora possível. Diga! Quem é? bom Quem é? dia. Bom É a Bia. dia! Ei, Bia! Diga, Bia! É só para saber quanto tempo que demora essa tomografia, porque tem gente que tem medo, né, de ficar dentro desses lugares assim, para Sim, fazer exame. sim, é uma situação que ela no, relação de tempo, Bia, ela é demorada muito em função do órgão em si, mas em média eles ficam cerca de 20, 30 minutos, tá? Podendo se estender às vezes para mais, mas tem a ver em relação a essa característica, né? Do fracionamento, do tempo necessário ali para avaliação. Mas isso que você comentou, você está certa sim, tem pessoas que têm receio, né? Porque é como se entrasse de fato dentro de um túnel. Mas, ao mesmo tempo, ele tem ali assistência. Eu, porque não peguei essa imagem? Por exemplo, tem imagens que eles mostram, o profissional está ali próximo, né? Ele acaba acompanhando, ele sensibilizado ali a poder monitorar
ali aquele paciente, conferir a ele, até mesmo desse ponto de vista, né, a assertividade de que ele está ali sendo monitorado, né? E as pessoas às vezes ficam com receio, então isso em termos de tempo acaba sendo variado, em função até do próprio órgão que vai ser analisado, mas tem esse acompanhamento. Da mesma forma que na ressonância, né? Na ressonância magnética, que aqui no caso, na ressonância, é diferente da tomografia, porque aqui não tem radiação, aqui é um campo magnético. Mas do ponto de vista estrutural, até em função da sua pergunta, guarda-se o mesmo pressuposto, né? Que a pessoa entra dentro desse ambiente, pelo qual ali vai haver a análise. E que também algumas Também pessoas, né, depende do têm esse paciente, receio. né? Às vezes Também ele depende. mexe tanto que atrapalha e tem que ficar mais tempo. Sim, Bia. E levando-se em consideração justamente isso, essa variação, a própria conduta, e a pessoa imaginar que, por mais que incômodo, né, que às vezes possa ser para ela, e a gente também tem que ter da mesma forma que a gente falou anteriormente, cada um tem uma sensibilidade, cada um eventualmente tem um tipo de reação. Não tem outra, tem que respeitar, né? Mas dá tranquilidade para esse paciente de que, até pelo contrário, quanto mais quietinho ele ficar, quanto mais confortável ele se sentir diante do exame, mais breve vai ser e mais rápido vai finalizar aquele momento, né? Então, é importante isso. Embora falar também, às vezes, não, a gente sabe, né? Tranquilidade a gente não passa um para o outro, mas, logicamente, que profissionais aqui associados, quanto mais simpáticos e conferirem esse grau de confiabilidade ao paciente, né? Melhor. E além do mais, também uma coisa é fato. As pessoas ficam com muito receio, a gente tem muito medo do que vai ser encontrado, né? A gente tem muito medo do diagnóstico. Isso faz com que a gente fique naturalmente mais estressado, naturalmente mais às vezes ali numa situação, né, de vulnerabilidade. Então, associa-se a tudo, ao receio do exame em si, às vezes ao incômodo que ele já possa gerar no indivíduo naturalmente, né? Enfim, mas sempre imaginar que muitas das vezes aquele paciente também já está numa época mais vulnerável e está sob essa identificação, às vezes já teve até o diagnóstico de câncer e quer ver a extensão, né? Então ele já está vulnerável até mesmo psicologicamente. Então a gente tem que ter esse cuidado redobrado. O que eu tenho que chamar atenção aqui na ressonância magnética, que é diferenciado, que por ele ter esse campo magnético, pessoas que venham ter marca-passo, né? Alguma situação eletrônica, fixador ortopédico externo, que tem alguma associação com situações metálicas ou elétricas, elas devam ser observadas, né? E eles não participam desse tipo de exame, tá? Porque realmente a força magnética ela é forte a ponto de fazer com que esses pacientes não sejam indicados para esse tipo de exame, tá? No caso da mamografia, que eu já mencionei para vocês, daquela situação, né, às vezes até mesmo de sensibilidade de algumas mulheres, porque em si não é um exame que tende a gerar desconforto. Até mesmo aqui no situação, a gente tem exposição da mama, mas normalmente quem está ali próximo são outras mulheres que tratam com cuidado e zelo, né? Respeito, enfim, o que nos deixa mais à vontade. Mas tem mulheres que têm muita sensibilidade na mama e acreditam que esse exame possa causar uma certa sensação dolorosa. E isso até se baseia porque existe uma pressão. Aqui, ó, reparem, para realizar a mamografia, existe uma pressão sobre a mama. Então, se a mulher tem maior grau de sensibilidade, às vezes ela acha um desconforto maior, tá? É importante destacar, porque sempre vê em termos de pergunta, né? A situação da prótese de silicone vem a prejudicar a análise? Não. Principalmente os silicones atuais, eles pressupõe-se sempre, né? Que sejam colocados, não venham mascarar ou venham dificultar qualquer observação da mama. Tá? Então, o uso do silicone não prejudica a mamografia, não prejudica ali a prática clínica, a análise da mama, tá? No
coisa que a gente tem que falar que já houve caso clínico, né? Destacado que a compressão aqui na hora da mamografia houve uma ruptura da prótese de silicone. O que obviamente não é comum, está longe de ser, mas já houve esse relato. Então a gente também precisa pontuar, né? Mas sempre chamar a atenção da observação, quando se coloca a prótese, né? Sempre procurar médicos competentes, sérios em relação a essa prática, para poder realmente fazer de uma maneira adequada, salvaguardando. Ali no caso, né? Às vezes até um conceito estético que a mulher está em busca, mas também tendo cuidado de salvaguardar a saúde dessa mulher, porque é o fundamental, né? Aqui todos esses exames, como eu falei com vocês, eles vão trabalhar com obtenção de imagem. Desde o raio-x, ultrassonografia, tomografias, a própria mamografia, sempre a observação de imagens. E que a partir de alterações que possam ser observadas nesses exames, proceder ali com os exames de análise histopatológica. Mas para ter essa análise histopatológica, que a gente inclusive já mencionou, é fundamental que eventualmente se proceda à biópsia, né? Por exemplo, houve uma observação de que, né, tem uma situação, um nódulo, uma determinada região. Realizar-se a retirada, pelo menos de um fragmento daquela área para análise. Quando a gente fala de biópsia, a gente tem que ter o cuidado redobrado em tentar retirar o fragmento, né, que refere-se àquela alteração, e como eu já mencionei com vocês, um cuidado muito grande com a amostra, no que se refere à fixação. E aí permeia também um cuidado em relação ao tamanho da amostra. Porque é muito sugestivo a gente imaginar, eu já estou fazendo isso mesmo, quanto maior, melhor. Mas não significa isso. Significa o seguinte, que eu posso até retirar mais fragmentos, mas que esses fragmentos não sejam necessariamente tão grandes. Amostras teciduais muito grandes, elas tendem a não se fixar de uma maneira adequada. Só para vocês terem uma ideia, normalmente o que a gente coloca? Um tamanho da amostra, ela tem que ter 20 vezes mais o volume em relação à solução fixadora. E nem sempre isso, né, é observado. Então, é por isso que esses cuidados, quando a gente fala de biópsia, é muito importante que se tenha, né? Porque não vale ali quanto mais melhor. Significa que eu posso, às vezes, retirar mais fragmentos, desde que eles não sejam necessariamente muito grandes, para que aí sim eu esteja protegendo a amostra, dando garantia da qualidade desse material, para que ele possa ser devidamente analisado, tá? Da forma, chamando a atenção que quando se faz, né, exames, quando se detecta alguma alteração, eu até já tinha mencionado isso, né? No caso da próstata, tem um aumento da próstata, que possa ser tanto benigna quanto maligna. Como tirar dúvida? A partir, né, de aspiração de fragmentos dessa próstata. E essa aspiração se faz, sim, pela introdução do ressectoscópio no canal uretral, né? Dá para se imaginar que é invasivo, que é incômodo, sem dúvida alguma, né? Inclusive, eu já mencionei a vocês que, eventualmente, isso daí possa promover algum tipo de sangramento, um desconforto para os senhores, né? Que realmente é a maior parcela da população que realiza esses exames, são indivíduos mais idosos, mas que é necessário, tá? Logicamente, tem uma anestesia, né? A ponto de garantir ao indivíduo uma liberdade maior ali, né? Não precisa passar por esse desconforto todo, mas ao mesmo tempo, mesmo assim, né, com o passar do momento ali da anestesia, possa ainda gerar algum certo desconforto na região, já que é um canal fino, delicado, né, e que pela própria introdução em si possa causar algum tipo de pequenos danos aqui teciduais. Mas nada que não se justifique, por isso que é importante, né? Só se faz esses procedimentos a partir do momento que se justifique a necessidade.
Mas uma vez tendo, é fundamental que se esclareça, afinal de contas, não, esse indivíduo, ele não precisa ser submetido à quimioterapia se o tumor for benigno, e ao mesmo tempo ele não pode deixar de proceder com o tratamento se necessário for, né? Então, é aquele prós e contras de tudo que se tem na vida e que é, né, muito necessário esses cuidados, tá bom? Agora também possa se fazer biópsia a partir de aspirados, né? Aspirados por agulhas, quer sejam agulhas finas, agulhas espessas. Por quê? Haverá essa aspiração utilizando-se de agulha. Aqui do outro lado tem uma seringa, né? Então ele vai puxar, vai ter esse aspirado dos locais específicos onde se tem aquele nódulo, onde se tem aquela alteração tecidual, tá? Eu tenho ali um tipo de biópsia possível, aqui no caso, está até sendo demonstrado para vocês uma biópsia de tireoide, né? Mas também esse mesmo método possa ser utilizado para nódulo da mama, tá? Então, acaba sendo da mesma perspectiva, olhem só, né? Imagina-se, a mulher fez uma mamografia, foi observado um nódulo. Por critérios de imagem, posso até verificar, ó, tem tudo para ser benigno, né? Ou existe uma sugestão de malignidade. Como ter a conclusão efetiva disso? Fazendo-se a biópsia, né? Fazendo um aspirado. Aqui no caso, que seria um aspirado de agulha fina, ou possa até mesmo ser para uma biópsia de aspiração a vácuo, que aí a gente consegue retirar pequenos fragmentos também. O que tem de observação nisso tudo? É que, logicamente, já que esse nódulo está mais interno, é fundamental que na hora da introdução da agulha, que essa agulha ela seja direcionada de uma maneira exclusiva ao local do nódulo, né? Vocês imaginem, errar aqui a agulha e retirar fragmentos de outras áreas. Então, por que eu estou falando disso? Porque é um método que precisa de ser acompanhado, na verdade, ele é monitorado pela ultrassonografia, que é o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Aqui, né, o médico ele está fazendo o aspirado e ele sabe exatamente que ele está retirando o material do nódulo em si, porque ele está observando através da imagem ali no computador de que a agulha está de uma maneira específica naquele foco, naquele local que é objeto de estudo, tá bom? Então, é uma coisa que se fala, às vezes na hora que a gente fala assim, as meninas, nossa, professora, deve doer muito, enfim. Lógico, né? Uma agulhada em si, a gente já tem uma noção do que representa. Incomoda, embora não seja nada né? Nada muito extremo. A gente passa por isso relativamente fácil, é relativamente rápido também, enfim. Só que o incômodo que normalmente ocorre é porque, além de tudo, né, além da agulhada numa região que já é naturalmente sensível, que é a região da mama, também tem aquilo que eu comentei com vocês. A mulher já, de alguma forma está fragilizada, né? Porque ela está receosa. Ela sabe que aquele exame é para analisar algo que já apresenta algum tipo de atipia e que vai ali ter o esclarecimento de benignidade ou de malignidade. Então, essa situação também acaba ampliando aquela sensação de desconforto, né? Porque, eventualmente, se fosse tomar essa agulhadazinha, porque aí você vai ficar com a mama mais bonita, talvez você entrasse leve, livre, solta, rindo e saindo mais sorridente ainda. Porque ele em si não é tão, né? Não é tão severo. A situação a gente passa por ela relativamente mais fácil. Mas, já que eu estou sendo avaliada, inclusive com a possibilidade de diagnóstico de algo que é muito representativo, né? Então a mulher já está mais tensa, mais nervosa, ela vai achar que eventualmente vai ser mais doloroso, né?
Enfim, são situações que a gente tem que levar em consideração, que interferem. Eles também colocam uma anestesia local só para levar, né, a mulher a uma menor sensação de desconforto possível, tá? Agora, a biópsia por aspiração, eu não tenho aqui imagem, mas ela confere também existe uma anestesia, mas eles fazem, como é uma estrutura a vácuo, na verdade eles conseguem retirar fragmentos, não só aspirar células. Então, ela é realmente considerada uma biópsia especial. E se faz um pequeno corte de cerca de meio centímetro, tá? Aqui na região, para poder introduzir a estrutura, tá? Enfim, isso tudo se faz no ambiente ali clínico, a mulher faz esse procedimento e volta para suas atividades normais, sem necessariamente nenhuma contraindicação, tá bom? Enfim, se necessário for, a gente passa por isso e bola para frente, né? O importante é esclarecer, ter o diagnóstico definitivo daquilo que possa se ter ou não, tá bom? Ou você vai ficar mais tranquila, ou você sabe que precisa iniciar um tratamento mais precoce possível para que você tenha o que é mais valioso, que é vida e qualidade de vida. Aqui também, como eu falei com vocês, lembram na colposcopia, onde retira-se fragmentos, né? Biópsia do colo do útero? Então, aqui também eles fazem em relação a isso, né? Através do colposcópico, e eles conseguem realizar e ter a observação daquelas células. Até coloco aqui para vocês, para a gente ter essa observação. Isso aqui seria uma análise, né? O Papa Nicolau de uma mulher saudável, sem nenhum grau de atipia, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é sim presença de bactérias, que é muito comum nessa região, normal. E aqui um exame onde se observam células completamente atípicas, né? Em termos de formato, em termos de coloração, e que aí isso pressupõe-se, né? Alterações, atipias, e que eles vão prosseguir ali de uma maneira mais contundente com os diagnósticos. Inclusive aqui, ó, quando eu mostrei para vocês a colposcopia, na verdade mostrando isso. Se retira fragmentos, né, dessas regiões que possam ser observados, inclusive a olho nu ali, né, de que tem alteração, e a análise para histologia. Olhem aqui, né, essa retirada do material que é tão importante. Não tem jeito, gente, por mais que a gente possa questionar, falar assim, nossa, mas causa desconforto, mas deve doer, enfim, é sempre necessário, né? Na vida não tem nada necessariamente fácil, a gente passa por essas situações, por esses perrengues, né, que faz parte da vida, mas o importante fazer se justifica muito, né? Complementar a tudo isso, a gente tem também os exames sanguíneos, né? Que vão nos falar ali a contagem de leucócitos, o hemograma em si, toda a observação, né? Que venham colaborar juntamente com todos esses exames, os quais nós pontuamos, desde o rastreamento, desde as situações de biópsia, né? Que venham contribuir para, de fato, verificar o grau, né? De alteração que está ocorrendo no corpo daquele paciente, tá? E daí, por que é importante fechar essa questão? Porque, como eu falei com vocês, câncer, embora a gente fale de uma maneira generalizada, existem mais de 100 tipos de câncer. Então, é fundamental que se observe naquele paciente de uma maneira específica como que está a evolução, o que já aconteceu, né? Se já tem metástases ou não. Por quê? Porque agora eu preciso trabalhar com medidas de tratamento. E justamente porque cada caso é um caso que é fundamental para se estabelecer o melhor tratamento para aquele paciente, para aquele câncer específico que ele apresenta,
né? Porque não existe aqui um protocolo formal. Eu vou mostrar a vocês os tratamentos para neoplasia, eles se baseiam no uso da quimioterapia, na possibilidade da radioterapia, nas situações cirúrgicas que ocorrem em muitos casos e na possibilidade da terapia biológica. Não significa que exista um protocolo padrão para tudo isso daqui. Nós vamos ver que existem indivíduos que iniciam-se com a quimioterapia para poder diminuir o tamanho do tumor e posteriormente realizar a cirurgia. E depois da cirurgia volta para a quimioterapia. Existem pacientes que, além da quimioterapia, também realizam radioterapia. A radioterapia, ela é indicada principalmente nos casos de câncer primário, onde ainda não houve metástases, tá? Associado, inclusive a gente fala que isso daqui é um tripé do tratamento: cirurgia, químio e rádio. E existe também a possibilidade de conjugar tudo isso à terapia biológica, que é o uso do próprio sistema imunológico do paciente na tentativa de fortalecer, né, e de atuar contra a situação tumoral, tá bom? Então, isso que a gente coloca aqui, não tem aqui nenhum protocolo básico a apresentar, é só colocar os pontos, né, a favor ou contra, eventualmente o que tem de bom ou eventualmente alguns questionamentos em relação a cada um desses medidas de tratamento. A quimioterapia, ela de uma certa forma é mais utilizada e amplamente conhecida por nós, né? Do qual utiliza-se da administração de medicamentos que venham ser tomados, na verdade, esses pacientes, em termos de protocolo, de periodicidade variável. Tem indivíduos que fazem a quimio diário, semanal, mensal. Então, é de acordo com o tipo de câncer, com o protocolo a ser seguido e pela própria composição clínica ali, tá? O fato é que elas vão atuar sobre as células tumorais e ajudar na regressão do tumor. Aqui, inclusive, a gente está falando, né, mostrando justamente o tanto que a quimioterapia possa atuar na diminuição do tumor e, por exemplo, agora, depois da situação, esse indivíduo ir para uma mesa cirúrgica, né? Ah, mas já que ia para a cirurgia, por que fez isso? Porque a cirurgia, quanto menos invasiva, melhor, né? Quanto menos área. E só lembrar também aquele detalhe que a gente já comentou, o seguinte: cirurgia de câncer, eu preciso de ser mais conservadora possível. Ou seja, tentar retirar o máximo de estruturas na vizinhança. Então, quanto menor o tumor, obviamente menos danos eu vou gerar àquele paciente, né? Embora nessas situações a característica de estética ela é secundária. Eles sempre pensam muito no paciente, mas naquele momento o principal foco é salvaguardar a vida dele e não só para aquele momento. Imaginar que aquele ato está sendo realizado e que ele seja que ele seja bem realizado, para não deixar rastro nenhum de células atípicas, né, células neoplásicas, que venham estabelecer um novo tumor a médio e longo prazo, né? Como eu falei com vocês, na quimioterapia ela atua sobre o nível celular, justamente, principalmente aquelas células que se dividem de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito rápida, né? Que é a característica de células tumorais. Mas no nosso corpo, na verdade, não se sabe. Os medicamentos, eles não vão conseguir identificar o que é aquela célula que promove um crescimento rápido, que seja tumoral, daquela célula que naturalmente já tem um crescimento rápido, mas que seja saudável. É justamente por isso a justificativa da gente ter, durante o processo de quimioterapia, a possibilidade da perda dos pelos. Porque os nossos pelos, eles são constituídos, né, ali a partir do folículo piloso, por células que se dividem de uma maneira intensa e, consequentemente, promovem o crescimento dos nossos pelos. A quimioterapia, ela incide sobre essas células saudáveis. E é justamente por isso que a gente tem, durante o período da quimio, a perda dos pelos, né?
Eu até particularmente coloquei a foto, porque essa menina, ela tá tão sorridente, né? Tão leve, embora no momento, logicamente, né, que não seja fácil, mas nos remete muito isso, né? Dessa força que todos nós precisamos vir até, independente do momento da vida que estejamos passando, né? Esse grau também de força colabora de uma maneira muito positiva com o tratamento, né? Como eu falei com vocês, o protocolo, a duração, ele é particular de paciente para paciente, então é importante isso, porque as pessoas gostam muito de comparar, né? Ah, fulano fez assim, foi ótimo. Para mim também tem que ser da mesma forma. Então, na verdade, tem características aqui que vão diferir um paciente do outro. E a melhor maneira é justamente a análise por aquela comissão, né, de profissionais que vão poder, de fato, verificar o que é melhor para aquele paciente. Tá? Como eu falei com vocês, a quimioterapia, ela tem protocolos, as pessoas às vezes possam fazer quimioterapia mais intensa, mais severa, com efeitos colaterais mais intensos, com náuseas, né? Eventualmente existem quimioterapias mais brandas. E isso, logicamente, vai de acordo com a necessidade, tá bom? Esse aqui é um videozinho que fica aí em termos de indicação para vocês verem, tá? É rapidinho, se não me engano, menos de 3 minutos, mas que fala justamente desse aconchego, né? Do recebimento do paciente que vai fazer a químio, a diversidade e o cuidado que é necessário ter com ele ali dentro do ambiente e essas observações básicas, né? De cuidado, afinal de contas, é um paciente, como a gente falou, que exige muito cuidado, né? Muito acolhimento, isso é muito importante. A radioterapia, como eu falei com vocês, ela é indicada em situações tumorais primárias, né? Onde ainda não houve metástase. Por quê? Ele é um tratamento local. Ele baseia-se, né, realmente em radiação. Então, não tem como radiar o corpo do indivíduo como um todo, né? Então, são sessões que possam ter duração variada, de 5 até no máximo 20 minutos, e vocês vão ver, promovem alteração nas células. Inclusive, essas manchas que vocês percebem aqui são as áreas que foram afetadas pela quimioterapia, perdão, pela radioterapia, né? Por essa radiação. Porque a intenção é evadir da situação tumoral interna e ir ali acabando com aquela situação tumoral, né? Ou pelo menos regredindo, colaborando para a diminuição do tumor. Mas até chegar ao tumor em si, tem várias células saudáveis que acabam sofrendo o impacto dessa radiação também. Então, é justamente por isso que a radioterapia ela não é indicativa, né? Na situação de casos de metástase. Como que eu vou radiar o corpo do paciente? Né? Ele é focal. Então, é por isso que ela nem sempre, né, ela é preconizada. A cirurgia, a gente já falou, né? Ela possa ser utilizada ali em situações da retirada do tumor, sempre, né? Observando-se margem de segurança para retirar o máximo possível de células que possam, às vezes, estarem irradiadas. Por quê? Se eu passar por um ato cirúrgico, que já é algo, né, bastante contundente, e deixar células tumorais, a médio e longo prazo, essa pessoa vai continuar com problema, né? Vai vir à tona tudo de novo, necessidade de novas cirurgias, enfim, comprometimento da vida da pessoa. Então, é por isso que esse cuidado, inclusive vários dos exames que nós pontuamos, possam garantir uma cirurgia mais eficaz, ter uma noção, né, daquela extensão do que a cirurgia precisa ser realizada ali naquele momento. Única coisa também que é importante de destacar, que em alguns casos específicos, né, a cirurgia, ela possa, às vezes, ser uma necessidade até mesmo da própria observação do grau do tumor, tá? Aqui falando dele como aquele tripé que eu falei com vocês anteriormente, mas aqui, como eu falei, ela, né, precisa de ter essa observação. Muitas das vezes a cirurgia vai dar aos médicos a extensão da gravidade do problema.
tá? Principalmente no que se refere a tumores na cavidade abdominal. Aqui no caso dessa imagem, ela está chamando a atenção da gente em algo que a gente também já construiu no passado, que eu falei com vocês, que na cirurgia do câncer de mama é retirado não só o tumor e o tecido adjacente, como também os linfonodos próximos, né? Justamente para salvaguardar, para limitar a perspectiva de células tumorais nessa região, tá? E aqui, como falei anteriormente com vocês, a cirurgia também é uma possibilidade de avaliar a extensão do tumor, principalmente naqueles casos abdominais, né? Onde às vezes a gente tem dificuldade de observação real, porque imagens da cavidade abdominal nem sempre, né, nos dão uma perspectiva correta do tanto do grau que aquele tumor já evadiu a estrutura corporal do paciente, tá? Então, há algumas situações em que ela é necessária para essa avaliação, tá? Ou seja, o que eu quero realmente colocar para vocês? Reparem que a gente não tem um protocolo único formal, né? Existem possibilidades. E aqui, cirurgia, químio, rádio, é um tripé que é o mais comum, né? Ou seja, seriam 3 medidas clássicas mais comuns de uma maneira geral. E existe a possibilidade de associar tudo isso à terapia biológica, né? Que, como eu falei com vocês, é utilizar o sistema imunológico do paciente a favor dele. Tentar fazer com que determinadas substâncias, como citocinas, interleucinas, estruturas proteicas, possam agir tentando limitar o tumor, tá? Logicamente, são terapias que venham ser complementares, não existe um tratamento único e exclusivo baseado nessa terapia, né? Ela venha colaborar a mais uma frente, a mais uma possibilidade ali diante dos tratamentos anteriores, tá? Enfim, isso é muito importante porque eles por si só, ele infelizmente, depois que o tumor está estabilizado, né, está realmente estabelecido na estrutura corporal, só o sistema imunológico não consegue, né? Quem dera que só o nosso sistema imunológico fosse suficiente para controlar o tumor, né? Mas uma vez ele estabilizado, não, ele possa colaborar, mas infelizmente ele não dá conta sozinho. Aqui, né, justamente chamando a atenção. Eventualmente, como todo tratamento, tem sempre suas características adversas, né? Possibilidades de sintomatologias, mal-estar, náuseas, né? Desconforto. No caso específico que a gente viu da radioterapia, manchas na pele, né? Enfim, não existe um tratamento aqui exclusivo que não venha, né, dar a sua contribuição para o tratamento e ao mesmo tempo não deixar algum tipo de efeito colateral. O fato é que após o protocolo, após a preconização desse tratamento, a pessoa, né, tendo cura, restabelecendo-se a saúde, ela aí cessam os efeitos colaterais, né? E de qualquer forma, gente, sempre é importante destacar com os avanços, né, que vão tendo, a tendência é que os medicamentos, a própria químio, não só eles às vezes têm atenuado os efeitos colaterais, mas principalmente eles já conseguem administrar outros medicamentos que venham minimizar, né, as queixas clínicas do paciente. Bem, e aí, né? Eu finalizo com vocês o conteúdo teórico. Como eu falei, eu sei muito bem que essa unidade 4, ela é pesada, né? Porque a gente fala de câncer, 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 câncer. É uma situação pela qual é fundamental, mas que a gente sabe, né, que pega o nosso psicológico, né? Quero chamar a atenção de vocês aqui. Tem um recadinho antes, é o seguinte. Semana que vem eu estarei aqui, vou dar caso clínico, vou tirar dúvida, tudo bonitinho. Estaremos no nosso horário normal. Mas é porque os meninos do terceiro período, né, já têm as suas provas interativas.
e vai ser um período de prova interativa. Então, se vocês puderem participar semana que vem, são muito bem-vindos e nós estaremos aqui com as nossas atividades. Mas eu quis realmente finalizar esse conteúdo teórico hoje, porque caso vocês venham fazer, né, atividade, fazer a prova interativa, que vocês não se sintam prejudicados no contexto teórico, tá bom? Professora, Oi, diga. a gente então pode fazer a prova do pessoal do terceiro? De teste e Como que tudo, só é? pra... Você tá dizendo que a gente pode Não, participar? não, Bia, não. A prova é exclusivamente para os meninos do terceiro que fazem as disciplinas interativas, tá bom? A vocês, inclusive, tá, Bia? É normal aqui. Eu vou trazer caso clínico para vocês, vou tirar dúvida, vou dar exercício, enfim. Eu só não queria deixar resto de conteúdo até explicação para eventualmente não comprometer os meninos, porque eu sei que é período de prova interativa deles. Mas não tem como fazer só para teste, não, tá, Bia? Deixa, na hora que vocês tiverem que fazer, vocês vão fazer, tá bom? Viu, Tá bom, obrigada. gente? E estaremos aqui, é normal. Inclusive, os meninos do terceiro, se não tiverem que fazer a prova nesse horário, e, por favor, estejam aqui conosco, que é bom que a gente só vai complementar, tá certo? Vou dar caso clínico, vou trazer exercício, vou mostrar vídeo, enfim. Mas eu fiquei preocupada justamente assim, em termos de explicação, né? Para ninguém, porventura, se sentir prejudicado, tá bom? E só temos uma coisa, ô Brenda, cadê você, Brenda? Oi, Você tia quer Lu, tô fazer? aqui. Ô, minha vizinha, quer Oi. fazer as honras da casa? Deixa eu falar a primeira coisa, quem puder aí, ó, liga a câmera. Deixa eu dar o prazer da observação e a Brenda tem um recadinho aqui para todos nós. Por favor. Oi, diga. Bom dia, é a Bia Bom Luz. dia, Bia Luz. Deixa eu fazer uma pergunta. Se não fosse muito incômodo, você poderia postar esses slides atualizados no portal? Bia, a Brenda até me pediu semana passada, não é incômodo nenhum, mas eu tentei, ele tá dando erro. E aí, como os slides, toda a live ela tá postada, então é por isso que também tô tranquila. Mas eu vou tentar. Ele tá dando erro do envio do arquivo de PowerPoint, tá bom? Tá Mas bom, faz o seguinte, eu vou tentar colocar, de repente eu mando para vocês no grupo. Tá bom, muito Tá obrigada. bom? Porque realmente está dando, não foi má vontade minha, não. A Brenda me pediu semana passada, eu fiz. Tentei, inclusive, final de semana de novo, né? Que eu pensei que poderia ser uma situação de momento ali dali, mas está dando erro. Eu tento. Se eu não conseguir, porque sempre ali o nosso aspecto do AVA é a melhor fonte, porque todo mundo tem acesso. Mas se porventura eu não conseguir, eu encaminho por vocês pelo WhatsApp aí no grupo que eu tenho com os líderes, tá bom? Tá bom, querida, muito De obrigada. semana passada ou de hoje também. De nada, Bia. Então vamos. Quem vai aparecer é o Moisés, já tá aqui. Ei, Moisés, bom dia. Aí, quem é que vai poder aparecer? E Brenda, por favor, as honras da casa, Brenda. Ela tá por aí? Assistindo Uai. a aula? Olha aí. Poliane Marcos, Igor Lívia, não. Fala com ela que eu tô precisando dar um recado. Fala com ela que eu vou dar ponto para quem estiver aqui agora. Tá. É brincadeira, tá, gente? É brincadeira. É só para a Daiane entrar. É porque é aniversário da Daiane hoje. Vamos ver se ela entra. Ela saiu. Olha que danada. Ela tava, mas saiu. Vamos ver. Brenda. Mandei mensagem para ela, já olhou. Mandou? Vai entrar. Vamos ver. Mandei. Vamos ver. Faz um terror aí com ela, que aí às vezes ela entra. Ô, Moisés, não some não. Cadê o pessoal? Marcos, Igor, Lívia, Marcelo, Glenda, Ellen, Miriam, Sabrina, Arthur, Natasha, Fabiane, Melina, Brenda, Patrícia, João Vitor, Vitória, Tassiele, Poliane,
Dani, Leandro, Thaís, Cássia, Bia, Mussa, por favor, apareçam aqui, ó. Vocês não passaram perfume, não? Vão aparecer. Daiane entrou agora, olha. Ô, Daiane, para todo mundo aparecer aqui na câmera. Cássia tá entrando. Ellen tá entrando. Patrícia. Ei, Lu. Daiane. Ei, Daiane, tá joia? Cadê você, Brenda? Cadê os rapazes? Cadê todos? Oi. Eu vou dar uma atividade agora importante, que todo mundo esteja aqui com a câmerazinha. Cadê o pessoal? Cadê meu povo? Tem condições. Tem? Aqui, Moisés, isso, Moisés. Chama aí os rapazes para eles aparecerem. Poxa, Igor, isso. Cadê o pessoal? Senão eu não vou dar atividade, não. Vocês vão perder boas centenas de pontos aqui agora. Cadê? Cadê o pessoal? Ok? Ô, Brenda, me ajuda aqui com a atividade, Brenda? Ajudo. Então, né, hoje é que dia, tia Lu? É dia... Hoje são 3 de junho. Eu acho que é o aniversário de uma pessoa importante na nossa sala. É mesmo? Tem o aniversário? A gente tem aniversariante aqui hoje? Entendi. Então, vamos cantar parabéns para esse aniversariante? Vamos. Então, vamos. Que Deus te abençoe, viu, Daiane? Obrigada. Vida, saúde, tudo de bom para você. Que Deus abençoe sua vida. Muito sucesso e muita paz. Muita saúde, que é o mais importante de tudo que a gente tem. Tá bom? E chamando a atenção a vocês aí, é porque a Brenda me falou em relação ao aniversário da Daiane, mas se porventura tivermos outros aniversariantes aí, fiquem à vontade, é só me colocar aqui em a par, viu? Que a gente não pode deixar passar batido, não. Então vamos! Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe, Daiane. Juízo, tudo de bom para você. Que você continue a ser essa menina aí boa, estudiosa, participativa e, consequentemente, aí, colega de todos que eu tenho certeza que gostam muito de você. Tá bom? Que Deus te ilumine, dê muitas bênçãos, muita paz, muita saúde. A gente que fala tanto de doença aqui, que a gente mais valoriza é a saúde, tá bom? Se cuida. Tudo de bom para vocês. A todos vocês, gente. Afinal de contas, né? Muita saúde para todos nós, independente de sermos só aniversariantes ou não, né? A gente precisa muito disso na nossa vida. Minha vizinha, saudade de você. Tá? Saudade, valeu tia Lu. pelo aviso. Meu Deus, obrigada. Todo mundo ganhou ponto. Que isso! Beijão! Parabéns, tchau, Daiane. Curta o seu dia. Mas fica em casa. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.